Oi, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com a leitura do livro Alegria e Triunfo, que eu falei já para vocês que mudou a minha vida. E para mim, para as pessoas que estão em busca aí de um novo caminho, um novo rumo na vida, esse livro aqui, gente, ele faz toda a diferença. E ele conecta muito, né, com os ensinamentos herméticos, com os ensinamentos aí de Neville, com os ensinamentos aí do Dr. Joseph Murphy. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês, cada vez mais consciência para essa nossa vida, para essa nossa oportunidade aí de um novo recomeço todos os dias. Então, conforme a gente vai ouvindo aqui o que eu tô trazendo para vocês, conforme a gente tá internalizando isso, ouvindo mais vezes, praticando, a gente vai realmente abrindo a gente vai tendo uma abertura aí, deixando esse fluxo de Deus passar por nós e trazer toda essa nossa potência, a manifestação, a concretização de tudo que a gente é, de tudo que a gente nasceu para ser, tá bom? Então vamos lá para o nosso segundo capítulo. O primeiro capítulo foi A Vida é um Jogo. O segundo capítulo é A Lei da Prosperidade. Vamos lá. A Lei da Prosperidade. Então, o Onipotente será a tua defesa e terás abundância de prata. Jó 22, 25. Uma das maiores mensagens que as Escrituras apresentaram à humanidade é a de que Deus é o suprimento do homem e que este, pela sua palavra proferida, faz passar da substância para a forma tudo o que lhe pertence por direito divino. Isto é, como filho e herdeiro de Deus. É o que a gente sempre tem falado aqui no canal, que nós somos filhos de Deus, herdeiro de toda essa sabedoria, toda essa inteligência, toda essa harmonia, toda essa paz, toda essa perfeição. Nós somos herdeiros e filhos de Deus. E ele cita aqui, né, ainda, uma das maiores mensagens que as Escrituras apresentaram à humanidade é a de que Deus é o suprimento do homem e que nós, os homens, né, os seres humanos, pela sua palavra proferida, faz passar da substância para a forma tudo o que lhe pertence por direito divino. Ouro, dólares, dinheiro, casa maravilhosa, tudo, gente, tudo que você quer ser, você é herdeiro disso. Basta o quê? Você mudar a sua palavra e internalizar esses conhecimentos. Todavia, para isso é preciso que tenha fé perfeita na sua palavra falada. Foi o que eu acabei de falar. E foi o que eu falei num dos preceitos aqui dessa semana também. Não sei quando que saiu, mas foi o que eu falei. O que vai se manifestar na sua vida não é você ficar orando, rezando o dia inteiro. Não, é a sua fé que vai fazer se concretizar a sua determinação, a sua força de vontade, a sua crença de que aquilo vai dar certo, que vai fazer se concretizar aqui no nosso mundo fenomênico, no nosso mundo material, aquilo que você quer e que eu quero também, tá bom? Expressou Isaías: a minha palavra não me voltará vazia, mas efetuará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Deveis saber que vossas palavras e pensamentos são tremendas forças vibratórias, que estão continuamente amoldando o vosso corpo e os vossos negócios. Então, ele fala aqui, né, gente, que nossas palavras, os nossos pensamentos é a força motriz que gera toda essa manifestação. Tudo começa na nossa mente, tudo começa na nossa palavra. Quando você pensa algo, quando você está vibrando aquilo, será que vai dar certo? Quer dizer, você já pôs em dúvida a sua fé. Então, você vai ter que se esforçar muito mais. Então deixe o poder de Deus agir por você, para você poder manifestar essa abundância e essa riqueza que há em você,
tá bom? Aí aqui ele fala, né? Tudo que a gente são forças vibratórias. Então lembra que eu falo para vocês, quando você fala, a fala, o proferir tem um poder tremendo. Então conforme, é como se fosse uma pedrinha, como eu falo para vocês, ela vai fazendo isso daqui. Então quando você fala, aquilo vai emanar para o mundo inteiro e todas as forças vão se juntar para poder trazer aquilo para você. E aí você tem que estar o quê? Conectado para você perceber isso, porque senão você não consegue perceber se você não estiver conectado. E ele fala que vai continuamente, né, amoldando o vosso corpo e os vossos negócios. Então, conforme você vai proferindo ou vai pensando coisas que não é adequado para você, o que vai acontecendo? Você vai trazendo para a manifestação um corpo doente, um negócio falido, uma família falida, desarmoniosa, brigas. Tudo isso vai acontecendo na sua vida. Aí ele dá um exemplo aqui. Afirma uma instrutora mentalista: uma senhora, achando-se muito aflita, procurou-me e disse-me: no dia 15 daquele mês, seria obrigada a pagar $3.000. Não sabia como obter o dinheiro e se encontrava em situação desesperadora. Respondi-lhe que Deus era o suprimento dela e que há um suprimento para todo pedido. Então não é porque você tem um pedido que Deus vai deixar de atender o outro, não. Cada pedido tem um suprimento adequado para aquele pedido. Então você não está tirando nada de ninguém. Isso é uma crença que foi colocada pra gente também, né? Ah, você é rico, então para você ficar rico, o outro tem que sofrer as consequências. Não pode ser todo mundo rico. Todo mundo pode ser rico, gente. Todo mundo. Deus não escolhe. É você que escolhe, tá bom? E Deus só aceita aquilo que você tá escolhendo para você. Ele é tão bom, tão maravilhoso que ele aceita aquilo que você tá escolhendo. Mesmo que isso doa nele, mesmo que isso doa em você. Que se dói nele, dói em você, com certeza. Proferi, pois, a minha palavra. Agradeci a Deus pelos $3.000 que a senhora receberia no tempo oportuno e de um modo justo. Disse-lhe que devia ter uma fé perfeita e agir de acordo com ela. Chegou o dia 15, porém o dinheiro não apareceu. Chamou-me pelo telefone e perguntou-me o que devia fazer. Respondi-lhe: hoje é sábado e por isso não vos farão a cobrança. Vosso papel está em vos mostrardes rica, manifestando vossa fé perfeita, em que recebereis o dinheiro na segunda-feira. Pediu-me que a acompanhasse ao lanche para conservar-lhe a coragem. Ao nos encontrarmos num restaurante, disse-lhe: agora não é tempo de economizarmos. Mandai vir um lanche caro. Agi como se já tivéssemos recebido os $3.000. Disse Jesus: tudo o que pedirdes na prece com fé, recebereis. É preciso agirdes como se já tivesse recebido. Então aqui quando ele fala, né, você vê, olha a insegurança da pessoa, colocando o poder dela no outro. É isso que eu quero trazer para vocês, é isso que eu trago aqui no canal para vocês. O poder não está no outro. A única diferença entre você e o outro, entre você e mim, é que eu possa ter uma fé maior, eu possa ter uma fé, uma confiança maior. É essa diferença que faz entre as pessoas conseguirem ou não aquilo que elas desejam. É a fé, é a confiança de que aquilo vai acontecer no tempo propício, no tempo adequado, no tempo que você vai precisar, que você precisa daquilo. É isso. Isso é o que dá pra gente entender aqui. Olha só como que ela era insegura. Pediu pra ele, pro mentalista, ir até ela tomar um lanche para poder ficar na fé. Porque, gente, é aquilo que eu falo pra vocês, né? A gente fica pensando com quem que eu posso conversar sobre isso que eu tô querendo. A gente se sente meio perdida. Será que eu tô viajando na maionese, viajando na batatinha, né? Mas não, é você acreditar. É você acreditar, tá bom? Vamos lá. Na manhã seguinte, telefonou-me e pediu-me para fazer-lhe companhia o dia todo. Respondi-lhe: não. Sois divinamente protegida e Deus nunca chega tarde.
À tarde, telefonou-me novamente com grande excitação, dizendo-me: querida amiga, sucedeu-me um milagre. Estava sentada em meu quarto esta manhã, quando soou a campainha. Ordenei à criada: não façais entrar ninguém. Ela, porém, olhou pela janela e disse: é o vosso primo, de barba branca comprida. Disse-lhe então: chamai-o, gostaria de vê-lo. Ele estava para dobrar a esquina quando ouviu a voz da criada e voltou. Conversamos quase 1 hora e já estava para sair quando me perguntou: como vão as finanças? Respondi-lhe que estava passando por dificuldades e precisava daquela quantia, ao que respondeu: querida prima, no dia 1º do mês vos darei $1000. Não queria que soubesse que eu estava em perigo de cobrança. Perguntou-me: que devo fazer? Só receberei o dinheiro no dia 1º e preciso dele amanhã. Respondi-lhe: continuarei a fazer o tratamento mental. O espírito nunca atrasa. Dei graças a Deus por ela ter recebido o dinheiro no plano invisível e porque se manifestaria no tempo necessário. Na manhã seguinte, o primo a chamou e disse-lhe: passe logo mais pelo meu escritório e lhe darei o dinheiro. Na tarde daquele dia, ela possuía no banco o crédito de $3.000 e encheu os cheques necessários aos pagamentos que devia fazer. Encontrais na Bíblia uma admirável ilustração desse capítulo, com referência aos 3 reis que se encontraram no deserto, sem água para seus homens e animais. Consultaram o profeta Eliseu, que lhes deu esta extraordinária mensagem: assim disse o Senhor: não notareis vento, nem vereis chuva, e entretanto o vale estará cheio de água. Então, o que ela quer dizer aqui, né, gente, com tudo isso que falou, né? Para a gente manter a fé, manter a convicção, manter a perspectiva de que o melhor virá, de que você pediu aquilo, Deus não vai falhar com você. Deus só vai falhar com você se você desistir da sua fé, da sua intenção, do seu sonho, do seu desejo. É assim que falham os sonhos, é assim que a gente não consegue realizar os nossos sonhos, concretizar os nossos desejos. Ele fala aqui, olha só, que lindo isso. Não notareis vento, nem vereis chuva, e entretanto o vale estará cheio de água. Eu vou dar o meu exemplo aqui para vocês, gente, que eu estou aqui todos os dias com vocês, trabalhando o quê? A minha fé, a minha força. É o que ela fez aqui, né? Quando ela pediu para ele ir com ela até tomar um lanche, pediu para ela ficar o tempo todo ali com ela, o dia todo, e ele falou não. Ele falou o quê? Não. Sois divinamente protegida e Deus nunca chega tarde. Então, quando a gente tá naquela, será que vai acontecer? E por que não vai acontecer? Devolva a pergunta para sua mente. São perguntas que fortalecem a nossa fé. Por exemplo, quando você pede uma coisa que você não está vendo nada acontecer, o que você... Cris, o que eu posso fazer para fortalecer a minha fé? Ouça um vídeo. Vai ler um livro que fale de fé, que tem esses exemplos aqui. Por que eu gosto do livro do Dr. Joseph Murphy, dos livros da Seichonoye, ou de muitos outros por aí? Porque eles dão exemplos de fé. E isso vai fortalecendo cada vez mais a nossa convicção, o nosso acreditar, a nossa crença de que aquilo vai dar certo. Porque deu certo no passado com aquela pessoa. Então é isso que a gente faz quando a gente duvida. Você pode procurar uma pessoa para te ajudar, para conversar. Claro que pode, que ela vai te dar uma força. Mas você também pode fazer o quê? Procurar um livro, procurar um vídeo que aumente a sua fé, que trabalhe essa confiança, esse acreditar, essa crença no invisível. Porque não deixa de ser o invisível a gente querendo, e a gente consegue trazer para o visível, para o nosso mundo aqui palpável. Porque lembra, tudo começa na mente. Então, se você desejou, é porque Deus desejou
antes de você. Tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui, mas vamos continuar a leitura aqui. É preciso que vos prepareis para o que pedistes, quando ainda não haja o menor sinal de sua visibilidade. Por exemplo, conta uma senhora que, tendo necessidade de alugar um apartamento em Nova York numa época em que era difícil encontrá-lo, seus amigos se puseram a procurá-lo e lhes pareceu tão impossível que lhe escreveram: está muito custoso, será necessário mandar desguardar vossos móveis e irdes residir num hotel. Respondeu-lhe ela: não vos aflijais por mim, sou uma mulher e encontrarei um apartamento. E fez a seguinte afirmação: Espírito infinito, abri o caminho para o meu apartamento. Ela sabia que há um suprimento para cada pedido e que, agindo no plano espiritual, não dependia de condições externas, e também que uma só pessoa com Deus é maioria. Planejara comprar uma guarnição de mesa quando o tentador, o pensamento contrário, ou a mente racional, ou a mente lógica, sugeriu, ou também o intelectualismo, que eu gosto sempre de citar, sugeriu: não adquirais a guarnição, talvez não consigais finalmente um apartamento e ela para nada o servirá. Porém, respondeu prontamente a si mesma, que é para sua mente, é para você que você tem que responder: prepararei o meu terreno comprando a guarnição. Assim, se preparou para o apartamento, agindo como se já o tivesse. Aqui eu quero te contar uma coisa, gente. Quando eu mudei para esse apartamento aqui, nós morávamos num outro apartamento. E eu, naquele dia, teve uma época, meu marido não gostava de lá. E eu comprei um chaveiro e falei: esse chaveiro vai ser para o nosso novo apartamento. Gente, e não deu outra. Deu 1 ano, nós tivemos que mudar. Então, é muito incrível quando você coloca a intenção em alguma coisa que vem aquele... como que você vai mudar? Não, eu fui lá. Mas por que você vai comprar? Vou comprar para o meu novo apartamento, porque eu vou mudar. Então, demorou 1 ano, mas não importa. A intenção estava lá. Às vezes, para o universo poder agir com aquilo que você está pedindo, com aquilo que você pediu, tem muitas forças, muitas coisas a serem feitas para chegar até você. E é o que eu falo, vai depender da sua fé. Afinal, encontrou milagrosamente um que lhe foi concedido, apesar de haver mais de 200 pedidos. A guarnição lhe serviu para mostrar que tinha fé ativa. É desnecessário dizer que as covas feitas pelos 3 reis no deserto ficaram cheias de água, né? Para as pessoas comuns, não é fácil dirigir o movimento das coisas. Nelas, os pensamentos contrários de dúvida e temor surgem do subconsciente. São os exércitos dos inimigos, que devem ser postos em fuga. Isso explica por que é que, geralmente, a escuridão é maior antes do alvorecer. Uma grande demonstração geralmente é precedida de pensamentos atormentadores. Então, o que ele quer dizer aqui? Que uma grande manifestação vem precedida de pensamentos temorosos, pensamentos de não confiança, de falta de fé. Será que é isso mesmo? Então, é isso que ele quer dizer aqui. Ao fazerdes a afirmação de uma alta verdade espiritual, desafiais as antigas crenças do subconsciente e o erro aparece para ser expulso. Então é muito interessante, né? Quando você vem aquele pensamento, que nem ela, o que ela fez aqui? Ela respondeu prontamente: prepararei o meu terreno comprando esta guarnição. Então ela desafiou o subconsciente dela. Depois vocês vão entender aqui. Não, foi no primeiro capítulo que eu falo da mente subconsciente, do consciente e da superconsciente. É o
subconsciente, gente, que conversa com o superconsciente, mas é através do consciente que nós colocamos as informações no subconsciente. Deu para entender? Depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, mas vamos seguir aqui. É nessas ocasiões que deveis fazer repetidamente vossas afirmações, regozijando-vos e dando graças como se já tivesse recebido, pois como disse o Altíssimo, antes que me chamem, lhe responderei. Isso quer dizer que todo bem e toda dádiva perfeita já vos pertencem e estão à espera de vosso reconhecimento. Só podeis receber aquilo que vos vedes recebendo. Possuís somente a terra que está ao alcance de vossa visão mental. Então, o que ele quer dizer aqui? Você só vai manifestar na sua vida algo quando você reconhecer. Então, como que você manifesta Deus em sua vida? Quando você reconhecer que você é Deus. Quando você manifesta a prosperidade em sua vida? Quando você reconhece que já há prosperidade em sua vida e agradece por tudo aquilo que você já tem. É reconhecimento daquilo que as pessoas não estão vendo, mas você está vendo com os olhos de Deus, com os olhos do Espírito, com os olhos da sua potência infinita. Bonito, né? Todas as grandes obras, todas as grandes realizações foram levadas a efeito pela conservação da visão na mente. E muitas vezes, pouco antes do grande triunfo, vem o insucesso aparente e o desânimo. Quando chegaram à terra prometida, os filhos de Israel tiveram medo de entrar, pois diziam que estava cheia de gigantes, diante dos quais se sentiam como uma planta rastejante. E vimos gigante, e pela nossa vista, nos julgamos perante eles como plantas rastejantes. Essa é a experiência de quase todos. Entretanto, se conhecerdes a lei espiritual, não vos perturbareis pela aparência e vos regozijareis, ainda mesmo quando vos encontrardes no cativeiro. Quero dizer que conservareis a vossa visão e agradecereis pela realização de vosso objetivo, pois já tereis recebido. Jesus Cristo nos apresentou um admirável exemplo disso. Declarou aos seus discípulos: não dizeis vós que ainda faltam 4 meses para o tempo da colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e olhai para os campos, pois já estão maduros para a colheita. Então ele quer dizer o quê? Veja o final do seu desejo, daquilo que você pediu, não o processo. Veja o final na sua mente subconsciente e agradeça por você já ter recebido aquilo. Fortaleça sua mente ouvindo os vídeos aqui do canal, ouvindo esses ensinamentos. Ouçam mais vezes essas palavras, esses exemplos que está sendo falado aqui no livro, que vocês vão começar a se fortalecer e vão começar a acreditar e a ter fé. Tá bom? A ter mais fé, que eu espero que vocês já tenham um pouquinho aí de fé, que já é o suficiente para você ir aumentando cada vez mais. A visão clara que tinha penetrara além do mundo material, e ele viu com clareza no mundo da 4ª dimensão as coisas como realmente são, perfeitas e completas na mente divina. Assim também vós deveis conservar a visão do objetivo de vossa peregrinação e pedir a manifestação daquilo que já recebestes. Poderá ser vossa saúde perfeita, o amor, o suprimento, a vossa expressão completa, o lar ou as amizades. Todas essas coisas são ideias acabadas e perfeitas, que estão registradas na mente divina, ou vossa própria mentalidade superconsciente, e devem expressar-se por vosso intermédio.
Você viu que ele fala aqui? A mesma coisa que a gente leu num dos preceitos aí. A manifestação de Deus é feita por nosso intermédio. Não tem como ter tudo isso aqui se nós não estivéssemos aqui. Por isso que nós somos seres magníficos. É através de nós que Deus manifesta todo o seu amor, toda a sua prosperidade, toda a sua riqueza, toda a sua saúde perfeita. É através de nós toda a sua sabedoria, toda a sua evolução, todo o aprendizado, toda a inteligência. É através de nós que Deus faz isso, tá bom? Como exemplo, citarei um fato relatado por uma esoterista norte-americana. Diz ela: um indivíduo se dirigiu a mim pedindo que fizesse tratamentos ou afirmações para o seu êxito. Era de absoluta necessidade que arranjasse, dentro de um tempo determinado, $50 mil para atender aos compromissos de seus negócios. Quando se dirigiu a mim, o prazo estava próximo a expirar. Ninguém queria colocar dinheiro em sua empresa e o banco recusava francamente fazer-lhe um empréstimo. Quando me contou isso, respondi-lhe: julgo que perdestes a calma no banco e ficaste sem forças. Podeis dominar qualquer situação, desde que domineis primeiramente a vós mesmo. Voltai novamente no banco. E acrescentei: fareis meu tratamento. Esse tratamento consiste na seguinte afirmação: estais identificado em amor com o espírito de todos os que se relacionam com o banco. Surja desta situação a ideia divina. Respondeu-me ele: senhora, estás falando numa coisa impossível. Amanhã é sábado. O banco fecha ao meio-dia. O trem só me permitirá estar aqui às 10 horas da manhã. O meu prazo finda amanhã e eles não querem emprestar. É tarde demais. Repliquei-lhe: Deus não precisa de tempo e nunca atrasa. Com ele todas as coisas vos são possíveis. Nada sei de negócios, mas tenho um conhecimento perfeito e profundo sobre Deus. Objetou ainda: tudo me parece muito bonito quando me encontro aqui a escutar-vos. Porém, quando me vou embora, é terrível. Residia numa cidade distante e não tive mais notícias dele durante uma semana. Chegou então uma carta. Dizia: tinhais razão. Emprestei dinheiro do banco e nunca mais porei em dúvida a verdade do que dissestes. Encontrei-o semanas depois e perguntei-lhe: que foi que sucedeu? Evidentemente tivestes tempo bastante, não é verdade? Respondeu-me: meu trem chegou atrasado e me achei aqui somente quando faltavam 15 minutos para o meio-dia. Entrei calmamente no banco e disse: vim fazer um empréstimo. E me atenderam sem fazer objeções alguma. Eram os últimos 15 minutos que lhe restavam e o Espírito Infinito não se atrasou. Neste caso, aquele homem não podia alcançar o resultado por si só. Precisava de alguém que o ajudasse a manter a mente firme na visão ideal. É coisa que cada qual pode fazer para os outros. É o que eu falo aqui para vocês, né, gente? Às vezes a gente tá tão perdido, tá tão com falta de fé, que às vezes a gente precisa daquela ajuda naquele momento para fortalecer a nossa fé, para fortalecer e nos relembrar de que nós somos seres potentes, que nós somos potências infinitas, que nós somos deuses e que nós podemos criar nosso mundo. É isso que eu falo aqui. E não tem nada a ver com religião. Porque você viu que ela falou? Ele sozinho não ia conseguir, porque ele não tinha uma fé suficiente. Então, as pessoas estão aí para isso, para nos ajudar. E eu espero que eu esteja ajudando vocês aqui de alguma forma. Jesus Cristo sabia disso quando disse: se 2 de vós concordarem na terra a respeito de alguma coisa que hão de pedir, ser-lhes-á feita por meu Pai que estás nos céus. Um inteligente observador da vida afirmou: ninguém é vencido se alguém o vê triunfante.
tal é o poder da visão espiritual. E muitos grandes homens deveram seu êxito a uma esposa, irmã ou um amigo que confiou neles e se apegou sem hesitar ao modelo perfeito de sua expressão. Então, aqui é legal a gente colocar, porque às vezes as pessoas falam, não comenta com ninguém, não fala com ninguém. Gente, fale com alguém de sua confiança, que tenha o mesmo pensamento que você, que não vai ficar na corda bamba, acreditando e não acreditando, acreditando e não acreditando. Então, você vê que ele fala aqui, tal é o poder da visão espiritual, e muitos grandes homens deveram o seu êxito a uma esposa, irmã ou um amigo que confiou neles e se apegou sem hesitar ao modelo perfeito de sua expressão. Cris, eu não tenho ninguém, então eu tenho que trabalhar eu mesmo. Trabalhe você mesmo. Trabalhe o poder dentro de você que você vai conseguir, tá bom? A vossa prosperidade depende das ideias que conservais na mente sobre o que é a abundância e o bem-estar perante as leis divinas. Olha só. Então, depende das suas ideias que você conserva na sua mente. Não depende do outro. O outro, claro, vai ajudar você. Você quer conversar? Olha, aconteceu isso. Então, o outro vai vibrar com você, vai trazer mais aquele poder para você, porque ele também está acreditando na sua expressão. Então isso é muito legal, mas não depende dos outros, depende do que você põe na sua mente, tá bom? É vontade de Deus que prospereis e viveis na abundância de tudo que é bom e desejável. Entretanto, muitos não prosperam porque julgam que para ser homem reto e justo é preciso ser pobre. Essa ideia errônea criou profundas raízes na mentalidade de muitos indivíduos que procuram seguir as leis divinas. E eles fazem uma grande ofensa a Deus, julgando que o Criador das imensas maravilhas do mundo poderia impor a miséria e a parcimônia aos seus filhos. Jacó, que conforme a Bíblia foi abençoado diretamente por Deus, começou a prosperar desde essa ocasião e ficou imensamente rico. São João, o apóstolo do amor, escreveu aos primeiros cristãos: Amados, desejo acima de tudo que prospereis e gozeis de saúde, como prospera a vossa alma. Deus preparou inesgotáveis tesouros para vós e vô-los deu de antemão. Porém, de acordo com as leis da manifestação, é preciso que pelo vosso pensamento deis à substância cósmica a forma que vos convém, dinheiro, saúde, etc. Então, ele fala que ele já nos deu. Mas o que a gente precisa fazer para manifestar? Manter o pensamento naquilo que a gente quer. E aí vai formar a substância cósmica daquilo que você deseja. Seja uma casa, um apartamento, um carro, mais dinheiro, ser um novo emprego, saúde. Aquilo que você formar no seu ideal, na sua ideia, é que vai se manifestar aqui. Primeiro é aqui, lembre-se sempre disso. Pela afirmação e a prece, fazeis que a substância universal receba a forma necessária para a realização de vosso pedido. Não deveis vos enciumar pela prosperidade dos outros, porque esse sentimento é um obstáculo muito grande para o bem-estar. Pelo contrário, quanto mais pedirdes a Deus para beneficiar os outros, mais sereis favorecidos. Existe uma lei de dar e receber, a qual deveis observar para poderdes receber abundantemente de Deus. Essa é uma lei mental, cuja aplicação é indispensável para adquirirdes a verdadeira prosperidade. A mais simples expressão dessa lei foi apresentada por Jesus de forma seguinte: dai e vos será dado. Emerson a descreve da forma seguinte: a polaridade ou ação e a reação se encontram em todas as partes da natureza, na obscuridade e na luz, no calor e no frio, no fluxo e no refluxo das águas, no masculino e no feminino, na inspiração e na expiração das plantas e dos animais,
na sístole e na diástole do coração, na ondulação dos fluidos e do som. Se a lei do dar e receber não se manifestar perfeitamente na vossa existência, e vos parecer que dais muito e recebeis pouco, não procureis o motivo disso nas pessoas que recebem de vós. O que ele está falando aqui? Não é daquela pessoa que você está dando que você vai receber. Às vezes a gente fica apegada, eu dei tanto para aquela pessoa, mas não recebi nada em troca. Não é daquela pessoa. É de várias outras situações, tá bom? Com efeito, a causa de não receberdes compensadoramente pode estar em não dardes liberal e abundantemente, e ao mesmo tempo sem o sentimento de contrariedade ou de vos que fará falta. A vossa dádiva só é válida quando é feita com prazer e alegria e com o sentimento de que possuís muito mais. Quando se trata de serviços prestados a outrem ou de esforços em benefícios de alguém, deveis dar de coração aquilo que melhor tiverdes, não pensando na retribuição. Quando os vossos esforços na vida não são convenientemente compensados, facilmente podereis atribuir a causa aos outros. Porém, a causa está inteiramente em vós mesmos. Se obedecerdes sincera e conscienciosamente a lei, ela agirá em vosso favor e recebereis abundantemente pelo que derdes de vossa parte. Se vos parecer que a lei não está agindo em vosso favor, deveis procurar em vós mesmos o motivo dessa aparente variação da lei, porque ela é absolutamente invariável e não tem exceção. Entretanto, não deveis julgar a compensação. Não deveis julgais que a compensação deva vir da parte de quem recebeu de vós, pois quase sempre ela dará uma grande volta antes de vir ao vosso encontro, porém virá acrescida de grandes juros. Então é aquilo que ele fala aqui logo no começo, né? Não ficar esperando que veio da pessoa que você fez o bem, porque para você receber aquele bem vai dar uma grande volta para ver aquilo que você está pronto para receber, né? É uma troca, né? E virá com grandes juros. Não é só aquilo que você deu, você vai receber, você vai dar e receber muito mais. Nunca deveis vos lastimar porque recebestes alguma ingratidão da parte daqueles que beneficiastes, mas sim dar liberalmente, confiando sempre na ação da grande lei, e vereis que no devido tempo tudo quanto destes vos virá com grande acréscimo. Se fizerdes uma dádiva com qualquer reserva mental, ela não vos trará retribuição, porque não foi feita com as melhores das intenções ou sentimentos. Todas as vossas dádivas e auxílios só poderão ser compensadores quando feitos de coração e desinteressadamente. Com a mesma liberalidade que dais aos outros, deveis esperar do universo. O homem comum faz alguma coisa para os outros e em seguida espera a compensação e fixa sua atenção de tal forma nesse ponto que fecha todos os outros caminhos ao seu suprimento e às vezes até esse mesmo. Queixa-se então de sua má sorte ou procura meios de obter pela justiça da terra e compensação que lhe é devida. Porém, isso não o satisfaz e um dia chegará a compreender que o único meio para chegar à prosperidade é aplicar as leis espirituais que regem a manifestação perfeita das coisas. Gente, esse foi o capítulo aqui da lei da prosperidade. Então, a lei da prosperidade, resumindo, é o quê? Dai e recebereis. Acredita naquilo que você está pedindo. Dai e recebei. Isso não quer dizer que é dinheiro, como eu falei que veio uns preceitos aqui, né? Mas quer dizer, dai de coração. Não importa se você vai receber ou não daquela pessoa, mas o universo tá vendo o que você tá fazendo. Um sorriso que você tá retribuindo, um bom humor que você tá passando, um ensinamento, a alegria que você tem dentro de você. Tudo isso é dar. É você tá dando alguma coisa para a pessoa, o amor que você tá dando,
né? Ele fala até no primeiro capítulo isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, apliquem esta lei, mas como ele falou, eu sei que é difícil, porque a gente sempre quer cobrar o outro, né? Pelo que a gente tá fazendo. A gente acha que tem que ser naquele momento. Eu dei tanto para aquela pessoa, eu fiz tanto por aquela pessoa e ela não retribuiu. E as outras coisas que você recebeu? Você tá parando, você não tá enxergando o que veio depois daquilo que você fez por aquela pessoa. Não é daquela pessoa que você vai receber muitas vezes. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí desse capítulo 2 do livro Alegria e Triunfo, que mudou a minha vida. E um ponto importante que eu quero falar para vocês aqui também, das afirmações. Você vê, eu li esse livro em 2007, mas ele é bem antigão, esse livro aqui. E você vê, ele já falava das afirmações, do poder das afirmações. Então não deixem de fazer as afirmações para vocês. Então quarta-feira que vem nós vamos ler o capítulo 3, o poder da palavra. Não deixem de ouvir os preceitos, os vídeos que estão aqui, porque é aquilo que eu falei. Onde eu vou procurar minha fé? Nesses ensinamentos, nesses exemplos que os autores, tudo que eu leio aqui para vocês, trazem. Isso aumenta muito a nossa fé, aumenta muito a nossa frequência e o nosso poder, tá bom, gente? Então eu espero vocês aqui quarta-feira que vem, meio-dia, para nós, lermos Alegria e Triunfo, que é próximo capítulo, o poder da palavra. Eu faço uma vez por mês, gente, por quê? Porque dá tempo de vocês ouvirem, dá tempo de vocês assimilarem, dá tempo de vocês colocarem em prática aquilo que eu tô falando no primeiro capítulo, aquilo que eu tô falando no segundo capítulo. A gente poderia fazer aqui um apanhado de todo o livro, mas quando eu faço isso é para vocês assimilarem o ensinamento, tá bom? Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Fique em paz. Acredite no teu potencial infinito. Vocês são potências infinitas. Vocês são magníficos. Vocês são maravilhosos. Filhos de Deus, herdeiro de toda a riqueza, toda a prosperidade, toda a saúde, toda a abundância, toda a sabedoria. Vocês são herdeiro de Deus. Um beijo e até o próximo capítulo 3 do Alegria e Triunfo. Eu espero vocês. Até mais.